Aquele excelente dia, já estamos começando o nosso dia, já aqui preparadinho para os atendimentos de hoje, e entendendo que Deus, Ele cuida de nós em todos os momentos e que nós possamos, adentrar numa atmosfera diferente. Sei que às vezes o nosso coração, as nossas emoções, elas estão um pouco mexidas, mas grandioso é a nutrição diária na Palavra de Deus. E nós vamos mais uma vez pedir ao Espírito Santo para trazer discernimento para nós, sabedoria, para que nós possamos adentrar a Palavra de Deus, sabendo que isso é um nutriente que nós precisamos para a nossa alma, que muitas vezes está tão imersa a emoções, tão imersa a várias coisas e não percebe o quão grandioso Deus é. E diz assim em Gênesis 14, que é a nossa leitura hoje. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elam, Tidal e rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Bisa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admã, e Semiber, rei de Zeboim, e o rei Belá, este é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. E no 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzumins e em Arã, e os Emins em Savé, Kiriataim. Que nomes ótimos, né? E aos Oreus em seu monte Seir, e até El-Arã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também aos amorreus. E habitaram em Azazon, Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adamá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, este é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Setim, contra Kedorlaomer, e rei de Elam, Tidal, rei de Goim, Anfael, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali. Os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho de irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manré, e o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. E estes eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em casa, 318, e perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles à noite, e os seus criados os feriram e perseguiu a roubar, que ficava à esquerda de Damasco. E tornou-se a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também Ló, o seu irmão, e seus bens, também as suas mulheres e o povo. O rei de Sodoma saiu ao encontro, e depois voltou a ferir Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Safé, e que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote, Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e toma o bem para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor da serra, dos céus e da terra, jurando desde o fio até a correia do sapato, não tomarei coisa alguma.
tudo é teu, tudo teu, tudo que é teu. Para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente que os jovens comeram, e a parte que toca ao homem, a comida foram Ane, Escol e Manahé. Estes que tomem a sua parte. Né? Então, ele tem uma postura, né? Abraão vem aqui com uma postura diferenciada, né? De acordo com a confiança dele no que Deus prometeu. Então, começa aqui no capítulo 14, a gente entender que tem uma guerra espiritual, né? Vários reinos, vários governos, e o Senhor atuando ali em alguns e outros trazendo uma guerra espiritual e física também. E nós estamos falando aqui de intercessão, de fidelidade e honra a Deus. Né? Primeiro ponto, nós vamos ver mais lá na frente sobre o que o Senhor fala com relação ao homem espiritual entra nas guerras certas e pede discernimento ao Senhor para saber a guerra que tem que entrar. O que acontece muitas vezes? Nós entramos em guerra com compaixão, eu já fiz muito isso. Nós entramos em guerras onde as pessoas mesmo da própria guerra não estão comprometidas. Nós entramos em guerra onde não traz uma total clareza se realmente aquela pessoa, vamos dizer, merece estar ali, né? Verdadeiramente estar diante de Deus ali para poder nós estarmos do lado dela. Então nós precisamos ter discernimento, porque quando eu guerreio a guerra do outro, sem o discernimento de Deus, se é para estar ali como intercessor, eu acabo entrando numa atmosfera que vai me cansar, que vai me sugar. E isso vai impedir que eu possa guerrear as minhas guerras, que são necessárias, que eu guerreie aquelas guerras que são minhas. Em segundo ponto, nós devemos treinar o Espírito. Como treinamos o Espírito? Todos os dias aqui nós estamos literalmente treinando o Espírito, orando, lendo a palavra de Deus. E aqui eu falo que ler e digerir. Nós temos que digerir a palavra de Deus, jejuar e escutar a Deus. Para escutar a Deus, eu preciso silenciar. Cindy, como é a prática do jejum? A prática do jejum é você se abster de algo, né, que é importante para você, para não dar força à sua carne, e você começar a ficar sensível ao Espírito. Mas não adianta eu jejuar se eu não vou buscar a Deus, se eu não vou silenciar. O que é silenciar? Ficar naquele tempo buscando intimidade ao Senhor. Tá? Em terceiro ponto, honre os seus líderes, que carregam principalmente a Cristo. E você sente, porque esses líderes, eles andam segundo os princípios. E eles são líderes que eles trazem paz ao nosso coração. Em quarto ponto, permaneça fiel a Deus e os seus princípios. Os princípios de Deus nos conduzem a uma vida correta. Em quinto ponto, seja um intercessor. Nós estamos todos os dias buscando as alianças certas. Eu vou ser intercessor de qualquer pessoa? Não. Nós precisamos buscar o discernimento. Quem traz o discernimento para nós? O Espírito Santo. Tá? Então, como palavra-chave da nossa live hoje, nós devemos treinar nosso espírito, como, Cíntia? Orando, lendo a palavra, jejuando e escutando a Deus, que é tendo um tempo de qualidade com Deus. Exemplo, quando você quer conhecer alguém, quando você quer ter intimidade com alguém, você começa a ir na casa da pessoa, você começa a encontrar com ela, você começa a ter tempo de qualidade com ela. Então nós também precisamos ter tempo de qualidade com Deus. Nós devemos buscar o Espírito Santo, que traz discernimento, e viver para Deus. Ou seja, nós devemos estar retos diante de Deus. Amém, queridos? Então, que a palavra do Senhor venha trazer esse discernimento, que nós possamos adentrar uma nova atmosfera espiritual, tendo o discernimento da palavra de Deus. Que você possa ser luz e sal onde colocar a ponta dos seus pés hoje, que você possa receber o Espírito Santo no teu coração, trazer uma paz que excede todo entendimento, trazer um amor que excede todo entendimento, porque nós somos dependentes de Deus. Amém? Fique com Jesus, que Deus te abençoe.